mais uma vez estamos aqui, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje, o tema da nossa reflexão será o seguinte: a santidade de hoje promoverá amanhã as maravilhas de Deus sobre nós. O texto base para a nossa reflexão se encontra no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O pecado, ele separou o homem de Deus. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e todos estão destituídos, todos estão separados da glória de Deus. Todos estão separados da presença de Deus. E como consequência do pecado, o mundo sofre muitas aflições. O mundo sofre muitos problemas. O pecado, ele gera destruição. O pecado gera enfermidade. O pecado gera problema. O pecado, ele gera discussões. O pecado, ele gera separações entre as pessoas. O pecado, ele gera coisas ruins, coisas que não nos trazem o bem. Dentre tantas coisas, o pecado também, ele gera catástrofes ambientais. O pecado, ele gera coisas ruins para as famílias. O pecado gera coisas ruins para os relacionamentos. E o pecado gera também coisas ruins no nosso relacionamento com Deus, de forma que não nos permite termos um relacionamento íntimo com Deus. Ao contrário do pecado, existe a santidade. A santidade, a palavra santificar, significa separar. Essa ideia de separar nos traz à mente a seguinte questão, que nós devemos nos separar de algumas coisas para algo ou para alguém. Neste caso do texto, a Bíblia diz que nós devemos nos santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então, nós devemos nos separar do pecado, nós devemos nos separar das coisas ruins, nós devemos nos separar dos problemas, nós devemos nos separar daquilo que o pecado gera. Nós devemos nos separar do ódio, nós devemos nos separar do rancor, nós devemos nos separar das mazelas da vida, nós devemos nos separar das aflições da vida, nós devemos nos separar destes problemas. Porque, assim sendo, quando nos separamos do pecado, nós vamos estar mais perto de Deus, mais próximos de Deus. Sim, os problemas continuarão aparecendo. As dificuldades surgirão em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nós teremos problemas. Sim, nós teremos. Mas se nós procuramos nos separar do pecado, se nós procuramos nos separar das dificuldades, se nós procuramos nos separar dos problemas, se nós procuramos nos separar de tudo aquilo que o pecado traz, certamente nós vamos nos aproximar mais de Deus. E a Bíblia diz que é necessário que venhamos fazer isso hoje. Não é amanhã. Não há um tempo para que venhamos curtir a vida e os prazeres, não. A Bíblia não determina um tempo para que venhamos experimentar alguma coisa, até para que no futuro venhamos dar um testemunho, não. A Bíblia diz o seguinte: olha, vocês devem se santificar hoje. É hoje, é o agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. E a Bíblia diz que aqueles que se santificam hoje, amanhã, ou seja, posteriormente à santificação de cada pessoa, o Senhor fará maravilhas, não só na vida da pessoa, mas no meio das pessoas que estão ao redor dela. Deus fará maravilhas no meio de vós. O que são as maravilhas de Deus? Pare, pense e analise um pouco. As maravilhas que Deus faz, que Deus fez e que Deus pode fazer. Isso acontecerá se eu e você tivermos em nossa mente e em nosso coração a necessidade de nos santificarmos, a necessidade de nos separarmos daquilo que não agrada a Deus. Você pode estar pensando: será que se eu falar tal coisa, ou se eu fazer tal coisa, ou se eu ir a tal lugar, vai agradar a Deus? Quando vier essa dúvida no seu coração, faça a seguinte pergunta: será que se eu falar tal coisa, se eu pensar tal coisa, se eu ir a tal lugar, ou se eu fizer tal coisa, honrará o nome de Deus? Se a resposta for sim,
certamente você pode falar, certamente você pode ir, certamente você pode fazer. Se a resposta no seu coração for não, não faça, não diga, não vá, porque assim você não estará se santificando, assim você estará sendo mais um. Deus, ele exige de mim e de você, meu amado irmão, que está nos vendo e nos assistindo. Deus exige de mim e de você a santificação, a separação do pecado. Por isso, em nome de Jesus, a partir de hoje, se separe do pecado, se santifique, porque certamente Deus te honrará e amanhã Ele fará maravilhas através da sua vida. Que Deus te abençoe e que a partir de hoje você tenha isso em seu coração, que você queira se separar a cada instante. Se separe hoje, se santifique hoje, porque amanhã, certamente, Deus fará as maravilhas na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua igreja. Que as maravilhas de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.